of the world! Sejam bem-vindos ao podcast Indistil, eu sou o João e vamos para mais uma edição depois desse evento histórico do UFC 254 e tem uma participação especial, o Lucas. UFC numerado ele aparece, né? E aí, Lucas, gostou do evento ou tem algo para criticar? Deve ter, né? Sempre tem. Cara, a minha única crítica é por que Khabib se aposentar tão cedo, né? Mas emocionante esse evento, vamos comentar aí quando tiver a luta dele. Você perguntou e eu dou a resposta para não entrar no circuito mancha legado do BJ Penn. E aí, Alex, gostou do evento? Tá feliz, né? Seu peso pesado predileto apareceu shapeado, mais corpudo e com tatuagem nova, né? Gostou da nova versão do Volkov, né? Ah, sim, com certeza a gente vai comentar sobre essa luta aí. Basicamente, todos os lutadores que eu esperava que ganhassem, ganharam essa noite. Teve um ou dois que fizeram cacazinho aí, mas a gente vai comentar a respeito. Mas o principal ganhou, que foi o Volkov. Ah, sim, com certeza. Ah, tá. Já valeu então a noite. Não, já valeu a noite. Oh, man, he's a savage in there today. Oh, look at that kick to the body. Oh, big right. And now back to the body goes Sosa. Oh, he's down. Dan Miragliotta has yet to stop the fight. Sosa stopped striking. Now he's stopped. Shotgun Sosa knocks out Chris Weidman. Já começa com você. Qual o seu destaque do card preliminar, Alex? O meu destaque... cara, até... Já não deve vir coisa boa, né? Começa a falar rindo já, né? Rapaz, assim como o Cigano tem um imã nas costas, né? O nosso querido Alex Cowboy tem um imã no sovaco, que é brincadeira, né? Não, cara. Mas deixa eu respirar aqui e falar sério. Pois é, cara, o Alex Cowboy que enfrentou aí o Shavkat Rakhmonov. Esse Rakhmonov, que é um cara bem alto para a categoria. O Alex começaram se movimentando bem na luta ali. O Alex tentando controlar com os chutes dele. Só que acabou levando uma sequência aí forte, né, do Shavkat. Acabou levando a sequência forte. O Cowboy tentou grudar ali, ficaram na grade, inverteram posições, uma hora hora outro. E o Cowboy tentando ali uma queda, grudando na grade. Mas infelizmente ele conseguiu enfiar a cabeça por baixo dos braços do Shavkat, basicamente pedindo assim, me finaliza, né, cara? Porque um cara profissional, eu acho que foi um erro muito bobo. Eu achei brincadeira, ainda mais que o Cowboy. Eu também não sei se ele fez certo pegando essa luta em cima do laço, porque o oponente original era o Eliseu Capoeira, né? Mas acabou saindo aí, o Cowboy pegou essa luta em cima do laço. Mas enfim, o Alex Cowboy que vindo a sequência boa, tava com 2 vitórias. Eu achei que ele estava lutando melhor. Teve uma ótima apresentação na última vitória dele. Mas, infelizmente, isso aí. Pegou uma luta com um cara duro, um cara que vinha com 7 nocautes, com 6 nocautes e 6 finalizações. Agora, mais uma finalização, né? Mas, enfim, eu esperava um pouco mais do Alex Cowboy. Ah, sim, concordo com você, Alex. Eu até tinha comentado no grupo lá, né, do grupo do Andy Steel, que para você fazer esse jogo de grade, né, primeiro você tem que saber o que está fazendo, como fazer e ter a técnica para isso, né, porque, né, vou falar o clássico aqui, né, que é o Usman, que gosta de espremer os caras na grade, né, os adversários, não é só chegar lá e ficar na grade pressionando, né. E o Cowboy também recorreu a esse jogo porque ele levou uma blitz ali e se ele não faz isso, ele seria nocauteado, né. Mas enfim, Lucas, e seu destaque do preliminar? O meu destaque é do parça de churrasco do Augusto Sakai, essa aí luta do peso pesado, que o Stefan Struve tomou um nocaute no finalzinho do round, que foi um negócio assim assustador, tanto pelo impacto, tanto por um cara que teve uma série de problemas cardíacos e ainda tá lutando, quanto a entrevista do Tuivasa, né? Então foi bem legal aí para dar uma animada no final do preliminar e
E fica aquela pergunta, né? Alguém ainda sabia que o Struve estava lutando? Eu sabia porque no meio do ano ele perdeu pro Ben Hot, né? Mas até então eu achei que ele estava aposentado, né? Mas esse mundo não é mais o mesmo, né? Você destacando peso pesado e o Alex deixou essa maravilha dos esportes de combate passar, tem algo de errado, hein? Mas aqui, Lucas, não é bem um destaque. Eu quero que você me dê um ponto de vista mais otimista sobre a luta do Sam Alvey e o Daum Jung. Mandaria os dois embora, sim ou claro? Com certeza, a terceira opção. Ah, não decepciona, né? Mas o Daum Jung, né, digamos que não vai ganhar o Nobel em ciência, né? Porque o cara vai e consegue deixar o Sam Alvey grog, balança o cara com as mãos, com clinch joelhada e vai tentar a queda e fica fazendo jogo de clinch, né? É um querido, deveria passar no RH agora, né? Ele e o Sam Alvey, os dois juntos. E você, Alex, salvaria algum dos dois ou mandaria os dois embora que nem o Lucas? É que o Lucas é muito radical, né? Rapaz, o engraçado é que o Sam Alvey, ele veio, ele tava freando os caras que tem uma certa hypezinha, né? Nessa foi o Dao Jung e na última recente foi aquele que o Johnny Walker nocauteou, né? Foi uma Isso, luta ele bem apertado contra o Rice Payne, né? O Superman Rice Payne. Pois é. Conseguiu perder uma decisão O, dividida, né? o, o Sam Alvey tá freando os caras aí. Ele não vence, mas também tá dando trabalho pros caras aí. Essa aqui deu, hein? Tem um casamento a propor aqui. Que tá na próxima o Jean Venante descer pro meio pesado novamente, casar com São Alvo. Seria bom, né? Meio evento das massas. Fazer um meio evento no Fight Night, nossa senhora. A audiência é garantida. Pro evento concorrente, né? Certamente. Agora vamos passando pro card principal. Na primeira luta que deu início ao card principal, né? Que deveria ser o filé mignon desse evento, né? Que foi o Cutelaba contra o Ankalaev, né? Se fosse o Cutelaba, tinha ficado com aquela derrota mesmo e passado a limpo, né? Esperava mais um tempo, né? Mas teve a revanche imediata que estava quase virando um Khabib versus Ferguson, né? Marcava e caía toda hora. Mas nessa aqui o Cutelaba não viu a cor da bola, né? O Ankalaev é bem mais habilidoso na trocação e estava contragolpeando tudo que o Cutelaba jogava e conseguiu um knockdown de jab. O Cutelaba conseguiu sobreviver, mas no próximo knockdown finalizou no Golden Pound, né? E você, Alex, você acha que o Ankalaev já firmou o pé nesse top 10 aí do meio pesado, com a renovação? Você tem apenas 29 anos, né? E na real parece que o Cutelaba só atrapalhou o Ankalaev mesmo, né? Porque ele não teve nada a oferecer e o Ankalaev já poderia ter pegado um cara mais bem ranqueado, né? E o Cutelaba nem ranqueado tava. Você acha que o próximo passo para ele é um ranqueado? O que você acha de um Johnny Walker mesmo, ou quem sabe um Rice Pen? Poderia ser? Rapaz, eu tava pensando nessa luta com o Johnny Walker, cara, que eu acho que é uma luta muito bem casada. O Ankalaev é um cara que tá se mostrando muito técnico. Ele é um russo de verdade, né? Ele não é o do Paraguai, né? É porque Não é parça. tem russos, não é parça, tem russos e tem russos, né? A Russos e a Russos, né? A Isso, Lobovs e a Ankalaevs, né? A Lobovs e a exatamente. Khabibs. Então, E ele tá se mostrando de verdade, cara, com uma boa trocação. Ele que tem chutes altos muito bons. Ele que é um cara agressivo e tirou o Cutelaba pra nada. E deu uma sequência muito forte. Se na primeira luta teve alguma dúvida, nessa não teve dúvida alguma, né? Cão que larde, às vezes não morde, né? O Cutelaba tá aí pra provar isso. Mas enfim. aí, Oi? pode falar, Alex. Mas enfim, o Ankalaev é um bom nome. Eu vejo aí com possibilidades, cara, reais de chegar até dentro do top 5 em algum tempo. Tem até o próprio Anthony Smith que não tá muito bem. Tem o Johnny Walker. Tem o. Tem alguns outros caras aí que eu vejo um jogo bem acessível pro Ankalaev. Ele é uma renovação, um cara jovem para a categoria. E é mais um representante verdadeiro da Rússia aí que pode fazer barulho nessa categoria. Já tá fazendo, né? Ah, sim. E a única derrota que o Ankalaev tem é pro Paul Craig, né? Que ele deu aquele mole no final, foi finalizado, né? Mas o Paul Craig é um cara habilidoso no chão e o Paul Craig é um especialista em estar perdendo a luta e no finalzinho arrancar a finalização e vencer, né? Tanto é que quase sempre ele tenta fazer isso.
Mas agora mudando de assunto, mas falando da mesma pessoa, Alex, do Ankalaev, ele não tá no mesmo patamar do Volkov, né? Não tá na agência, não ganha like no Instagram seu. Ou ganha. Essa carucha aqui não ganha não, hein? Ele tá na lista. Tá sendo Mas em avaliação. por habilidades técnicas, né? Porque a estética sim. aqui, o rapaz não é favorecido, né? Não, infelizmente, mas tem tempo de recuperação, vai ganhar um dinheirinho a mais, tem tempo de tem tempo de Qual é aquele recuperação. negócio lá que tá na moda lá agora, fazer uma harmonização facial, ó. Tô por dentro da fofoca que nem você, ó. Faz aquele filtrozinho do Instagram. Eu vou falar uma coisa, maluco. É bom comprar filtro na tacada, hein? Porque vai precisar. Mas falando sério agora, que o Lucas não gosta disso, que o Lucas é um cara muito sério. Quem é ele pra falar mal de alguém, né? Mas eu sei que você queria que deixasse mais uns 30 segundos, não queria, Lucas? Deixasse a luta correr mais uns 30 segundos, que você achou que o Cutelaba já tava partindo pro double leg, né? Pra se recuperar do knockdown sofrido? Cara, eu achei que o árbitro estava muito errado nessa luta, porque o Cutelaba, ele tava fazendo o mesmo jogo da primeira luta, só que ele fez aula de atuação dessa vez, e deu Só pra que dessa acreditar. vez foi convincente, né? Ele fez Wolf Maia, né? Porque tava bem convincente. Eu achei que ele tinha sido nocauteado mesmo. Não, depois assim, ele sentou tudo, né, porque faz parte do processo de atuação, viver o personagem, né, então eu acho que a trilogia tá chegando aí e até o final do ano deve sair. Ah, com certeza, Lucas. Na próxima luta tem a Lauren Murphy, né? Que a luta dela caiu. Que ela ia pegar. Ela ia pegar outra lutadora que era ranqueada também, que era quase um title eliminator, né? Ela ia pegar a Cynthia Calvillo e a Calvillo não lutou, se eu não me engano, foi por causa de Covid. Aí pegaram o cosplay do Eric Silva, que é a Lilia Shakirova. Puta, esses nomes aqui, vou trazer agora o Google Translate para toda vez que tiver esse nome eu colocar nele. Só que a Shakirova conseguiu fazer uma graça ainda, mas depois foi amassada, né? Não teve muito o que mostrar e tava levando a pé uma trocação e depois foi quedada e finalizada. Né? Algo a acrescentar essa luta, Lucas? Ou a Lauren Murphy não fez mais do que a obrigação, né? Pegar um estreante e ela que era número 5 do ranking, né? Porque se chega uma menina, nem a Shakirova, desranqueada, estreando no evento e bate a número 5 do ranking, o Alex essa hora estaria espumando pela boca, querendo fechar a categoria de vez, né, Alex? Essa categoria do Mosca é uma festa pura, né? Só alegria. Mas você achou que foi mais que obrigação dela ganhar ou não, Lucas? Achou que a Shakirova conseguiu fazer uma graça ainda? Enquanto ela tinha gás ali, ela conseguiu fazer a graça, né? Mas veio preparada aí para fazer um round, ou nem um round inteiro, né? Então a Murphy fez a obrigação dela. Mas partindo para a próxima luta aqui, a UFC tá parecendo repartição pública, né? O parça do Conor, do Khabib. E nesse aqui teve o Jacob, né, que lutou contra o Philip Davis, esse aqui é parça do Whittaker, né? Você vê que até o Whittaker tá com moral, tá colocando os parças, né? Eu sei porque porque eu assisti o Embedded e o Whittaker falou que ele era muito bom. Na academia dava calor até nele, né? Aí eu fiquei com a dúvida se o Whittaker lutava amarrado, mas aí eu não sei, não tenho como comprovar, né? Mas isso aqui não tem nem muito o que falar, né? Eu fiquei me perguntando por que ele estava na frente do Ankalaev e do Cutelaba para fazer essa luta, né? A quarta luta mais importante da noite. Se bem que não atrapalhou muito, né? 19 segundos, não teve nem o que o Jake foi mostrar e o Waves mandou ele pra vala rapidinho, né? E quando o Waves estava entrando no octógono, o cara é giga, enfibrado, forte, né, Alex? Isso aqui poderia estar na agência, né? Bodybuilder, né, o rapaz? Rapaz, eu também tava em dúvida por causa que essa luta tava aí, mas a hora que eu vi o Phil Davis, eu entendi na hora. O cara tá no shape, é modelo, né? Tá. Esse aqui dá pra fazer o fisiculturista do UFC, né? Pô, ele, o Borrachinho, o Romero, né? E não é só aparência, não. Ele coloca aquela massa ali dentro do octógono e demonstra força, habilidade, velocidade, mostra tudo. Né? Colocou mesmo, porque o Jacob demorou um tempinho pra voltar do pós-morte, né? Porque ele ficou lá um tempo deitado, depois sentaram ele e o cara não tava nem tendo noção de onde tava, né? Ele parece que foi levando os golpes ali, foi se encolhendo, cara. Nem tentou nada, uma reação, nem nada, cara. O Davis partiu pra cima dele, foi se encurralando na grade, né?
Até parece um peso pesado querido nosso, né, Lucas? Esse aí fez a escola do nosso saudoso Sigrade, né? Eu achei interessante que o Jacob, ele é 4-0, cara. Eu fiquei, caramba, o que é assim? Isso foi as minhas curiosidades, Alex. Isso, na hora que eu vi o card antes, eu fico vendo, ela não tinha assistido o Embedded. Eu falei, mas por que esse cara tá aqui, mano? Eu falei, pô, o cara é da Austrália, tá no Oriente Médio, por que esse cara tá aqui? Eu fiquei se perguntando, aí depois, quando eu fui ver o Embedded, tá lá, ele com o Whittaker lá, né? O Whittaker pagando mó moral pra ele, falando que o cara é isso e aquilo, faz acontece na academia. Aí quando começou a luta, a gente viu que acho que foi indicação desse campeão do peso médio, né? Falou, coloca esse meu menino aqui, que isso aqui é fiote, coloca ele pra lutar que o rapaz é bom, né? Se o Conor pode, o Khabib pode, por que o Iter também não pode, né? Pelo menos João, os partes da Adesanya, que é campeão do peso médio, se dão bem, né? Que é o Dan Hooker, tem um ou outro lá que estão ganhando lutas, né? Fala, a, Lucas. a minha preocupação é quando começarem a colocar os passos do Derek Lewis, né? Aí sim que vai ser um negócio escabroso. Ah, sim, vai parar 12 Scania lá com o caminhoneiro e vai descer e vão lutar, né? Porque essa aí deve ser a galera que o Derek Lewis anda, né? Ou então ele pega alguém do Popeyes, né? Que ele é, pra quem não sabe, o Derek Lewis é super fã do Popeyes, né? Que é uma rede de frango frito, e eles mesmos falaram que se o Derek Lewis vencesse do Cormier, ia ganhar frango frito pro resto da vida. E ele falou que o mais importante era isso, né? Nem vestir o cinturão, né? É o querido É. Derek Lewis, né, Alex? Ah, sim, com certeza. Ele fica jogando piadinha, não, ele joga direto, né? Pra Ronda House, pra Misha Tate, Ah, ele é dessa linha essa aí. galera, né? E quem não lembra, quando ele Ei, nocauteou o Travis Brown, que é o Senhor House, né? Falou que ia dar uns tapinhas na bunda da Honda, né? É a finesse em pessoa. Até me lembra o Lucas, né? ele De tão fala, fino que ele é. ele bate na cara do marido e fala na cara ainda, brincadeira, né? Fala na cara ainda, né? Mas agora, Alex, vamos pro que Ai, ai. interessa a você que Agora, está ansioso, ávido para falar, que é esse Volkov agora mais agressivo, tatuagem nova, colocou o shape, né? Tomou ele, um whey protein aí. E, pelo incrível que pareça, o Volkov, os golpes, ele conseguiu balançar o Walt Harris com cruzado com a mão esquerda, né? Que nem a mão boa dele, coisa que o Volkov não acontecia, né? Ele conseguia machucar os caras no acúmulo de dano, né? Mas esse Volkov aí parece que depois daquela luta com o Blades, né? Que ele meio que foi amassado e quando teve uma chance tentou entrar em queda, né? Parece que aprendeu a lição e o que criticavam dele que era que ele não tinha senso de urgência, que era muito pragmático até demais, parece que ele tá mudando isso, né? E o Walt Harris é o peso pesado com aquele overhand direito ou mata-cobra e quando isso não acontece, ou quando ele pega caras mais habilidosos, que é o caso do Volkov, né? Porque eu acho o Volkov burro, ele é burro, mas aí é um cara muito habilidoso e um cara com a técnica acima da média, né? E até mesmo no solo, né? Caras para conseguir quedar ele e fazer alguma coisa tem que ser do nível do Blades para cima, né? Não é qualquer um que vai chegar quedando ele e conseguindo se virar com ele na trocação, né? O Lewis mesmo foi um mole que ele deu com o Lewis e acabou sendo nocauteado, mas ele tava tirando o Lewis pra nada, né? E foi a mesma coisa que mesmo ele se expondo com o Walt Harris sendo mais agressivo, o Harris não passou momento nenhum próximo de ganhar a luta, né? O Volkov conseguiu controlar as ações do no octógono e também usar a envergadura, né? E os chutes na linha de cintura que a cada machadada era uma minhoca, né? Mas tá feliz, né, Alex? Seu querido, né? Voltou a vencer. E aí, o que você acha? Qual é o próximo passo pro Volkov agora? sim, com certeza. Primeiro lugar, a tatuagem dele. Que coisa maravilhosa, né? Eu lembrei da marca do mal do Orochimaru Naruto. Mas seguindo em frente, cara, eu gostei do Volkov. Eu achei ele com mais massa muscular mesmo, mais forte. Eu tava curioso para ver o desenrolar da luta, se o gás ia se manter o mesmo, já que ele é um lutador que sempre teve gás, até para 5 rounds. Ele tem um ótimo preparo físico. E nessa luta, como ele veio com mais massa muscular, ele estava demonstrando mais potência nos seus golpes. O Walt Hell estava sentindo alguns golpes ali no primeiro round. O Volkov, ele estava avançando. Até no primeiro momento eu pensei, cara, por que o Volkov tá indo pra cima do Walt Harris, né? O Walt Harris que é um cara, ele é um cara forte para a categoria, ele não é aquele pesadão, ele é um cara atlético, porém
Ele é um cara explosivo do primeiro round. E o Volkov já estava indo para cima do Walt Harris logo no primeiro round. Eu pensei, caramba, o Walt Harris até conseguiu encaixar alguns golpes. Mas eu pensei, caramba, o Volkov tá indo para cima do Walt Harris e tá pedindo para ser nocauteado. Só que eu senti o Volkov medindo melhor a distância, ele estava indo para cima com prudência, ele estava golpeando no momento certo, ele estava avançando com responsabilidade. Isso que eu já achei uma evolução, uma coisa boa nele, que ele estava... Eu até pensei assim, de repente o Volkov possa estar querendo nocautear alguma coisa para impressionar, para de repente desafiar alguém, ou alguma coisa do tipo, porque o Volkov é um cara que está ali entre o top 10, top 15, top 5, ele sempre está ali. Ô, Alex, uma coisa, ele é o 7º do ranking, o Volkov. Tá bem colocado na categoria. Isso. E, inclusive, só aproveitando o momento, eu acho muito difícil, em algum momento, ele não disputar esse cinturão, porque o Overeem já tá... Porque ele é mais jovem, né? O Overeem já tá chegando na casa dos 40, tem sua chance ainda. Mas com o tempo ainda vai ter um espaço para o Volkov. Tem o Miocic também já tá mais nessa faixa etária, e o Volkov eu vejo ele acima da categoria em algum momento, acima da média, em algum momento eu vejo ele disputando o cinturão. Mas enfim, gostei da luta, demonstrou evolução, acertou uma bica muito boa ali no Walt Harris, que vem demonstrando que então não está evoluindo o jogo, que depende muito do primeiro round, né? Ah, sim. E o Volkov, na entrevista pós-luta, ele pediu para lutar ou com o Cigano, né? O sonho dele acho que é pegar o Cigano, vira e mexe, ele perde o Cigano, já teve luta marcada e caiu porque o Cigano pegou aquela bactéria na perna. Ou então com o Jairzinho, né? Mas o Jairzinho faria mais sentido, né? O Volkov é o 7º e o Jairzinho é o 3º do ranking, né? Se fosse você, Lucas, você daria... Pode falar, Alex. Eu gostaria de ver com o Overeem. Eu acho que, por mais que eu goste dos dois, eu acho que faz sentido. Faz sentido também. E você, Lucas? Queria ver com o Cigano, com o Jairzinho ou prefere com o Overeem, que nem o Alex falou? Cara, eu acho que o Jairzinho aí tá bem colocado, e é um bom teste para ver se o Volkov tá com essa distância aí mais ajustada, ou se ele vai pro cacete com o Jairzinho, e a gente já sabe o que acontece, né? Então é um teste interessante. Cigano aí vai ter que pegar alguém atrás, e já estão querendo casar uma luta ingrata para ele, né? Então eu acho que o Volkov tem que atirar para cima, tá vindo de vitória, né? E o Cigano tá numa fase que ele deveria estar atirando para trás para conseguir uma recuperação, né? Ah, sim. E caso o Volkov ele pedir o Jairzinho é 3º do ranking, tá sendo luta casada, se ele ganha, praticamente garante o title shot, né? Porque é o terceiro ele tá batendo o 3º do ranking, né? E vai ter a disputa, o engano provavelmente vai ser o desafiante, né? Caso o engano venha a ser campeão, o Blade vai passar lá para trás ainda, né? Então faz sentido sim o Volkov lutar tanto com ele, como o Alex falou, também poderia ser o Overeem, né? Mas eu prefiro ver o Volkov da massa aí, o Volkovão do Alex contra o Jairzinho, né? Eu acho melhor o encaixe, né? Porque o Volkov sendo o ponto fraco dele na queda, né? Eu acho que o Overeem tentaria explorar isso, e o Overeem é um grappler bem decente, né? Eu acho que o Overeem conseguiria ter uma quedinha ou outra, né? E esse Overeem mais pragmático aí não proporciona tanta pancadaria, não. Eu queria ver o encaixe do Volkov com o Jairzinho, né? Porque o Jairzinho é dar um mole, ele fez com o Lias, e ser deitado, né? Mas passando para a próxima luta, estão conseguindo, né, Lucas, matar os contenders tudo do peso médio, né? Porque o matchmaker que o Alex tanto critica casa o número 1 do ranking contra o número 2, né? Isso aqui é caso de fazer esse casamento quando nenhum dos dois eu tô com o campeão, né? Aí você define o contender, claro. Mas o Whittaker vindo de derrota para Adesanya, com uma vitória, vai casar o número 2 com o número 1 do ranking, aí é pedir para ficar sem contender, né? Daqui a pouco o Anderson vence o Uriah Hall no fim de semana e tem um title shot, né? O que você achou da performance do Whittaker? Achou que ele só correu um risco na luta, que foi aquele finzinho do terceiro round? Não, cara, é a apresentação de gala aí do Whittaker, né? Acho que ele ficar um tempo aí parado depois do nocaute em cima o nocaute que o Adesanya aplicou nele, fez bem aí, ele deu uma descansada, aí tá um pouco mais
tá com mais time, né? O Whittaker, ele contra com a Adesanya, a gente via que ele estava indo muito para cima e ficando desequilibrado em cima de um contra-golpeador, né? E agora ele fez uma apresentação de gala aí em cima do Cannonier. Mas eu me surpreendi aí com duas coisas do Cannonier, né? Que aquela volta que ele conseguiu dar depois de tomar aquela sequência do Whittaker, que terminou com um chute alto na tampa do coco, que o Cannonier quase foi embora, mas conseguiu resistir, foi pro chão ali, tomou ground and pound, né, e conseguiu, né, cara? O bicho é um cara, ele se vale, né, fisicamente, né? Então, a maioria dos lutadores, acredito, teria sido apagado ali ou tomado um flash down mais feio do que o Cannonier tomou. E a segunda coisa que me surpreendeu é que o Cannonier, ele é aquela velha máxima, né? Ele precisa de uma mão. E ele aplicou exatamente uma mão que pegou assim em cheio no Whittaker, não foi bem aplicado, não estava bem posicionado, e mesmo assim o Whittaker deu aquela clássica encolhida nas pernas e teve que abafar, né? Então o cara é diferenciado e pelo que eu vejo, esse matchmaker aí, ele acho que ele deve ter algum problema com a Adesanya, né? Porque o campeão aí fala que quer o Cannonier e tal, e os caras vão lá e casam, em vez de jogar o Cannonier pro título, que tá bem ranqueado, né? Casam ele com o príncipe da divisão. Lucas, é o número 2 do ranking, né? O Cannonier, e o Whittaker é o primeiro, né? Aí, tipo, uma luta que meio que não faz sentido, né? O cara tá número 2 já da categoria, porque vai lutar com o primeiro, sendo que o primeiro já perdeu pro campeão, né? Exato, né? Não tem o que fazer, né? Daí o príncipe da categoria se faz, né? Então, o Whittaker aí, por ter matado os contenders, se tornou o único contender viável, né? Porque tem o tio aí que tá com luta casada e tá vindo de derrota pro próprio Whittaker, né? E agora só falta, se o Adesanya fizer uma luta aí com o John Jones, eles casarem o Whittaker e o Hermanson, se o Hermanson sair com vitória, né? Nossa, pelo amor de Deus, se o de Hermanson bater o tio, já joga pro cinturão, porque senão, se for assim, a gente vai ficar vendo o Whittaker e a Adesanya todo ano, ou então a Adesanya vai ficar sem defender o cinturão, né? Porque o Whittaker vai ficar matando os contenders aí, né? E você, Alex? Tava na ponta dos cascos, né? Querendo a vitória do Whittaker. Mas antes disso, o matchmaker, você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Me casa o Whittaker e Cannonier, tio Jack Hermanson, o Whittaker bateu o Cannonier, que provavelmente era esperado para a maioria das pessoas, e o tio tem grande chance de bater o Jack Hermanson. Eles querem afundar a categoria. Não, essa é de morrer para dentro, né? Mas enfim. Ai. Respira fundo, garoto. Toma um remédio, toma um copo de água. Sem pressa. Enfim, o Whittaker, cara, ele é um cara mais técnico. Ele tem aquela base de karateca dele. Ele é um cara muito veloz, se movimenta muito bem. Ele entra e sai com jab muito rápido, muito bonito, cara, e se movimentando bem. E o Cannonier, por seu lado, eu até me impressionei que ele estava vindo de uma lesão, tem algum tempo parado. Ele até que estava se movimentando bem, lógico, não com tanta velocidade quanto o Whittaker, mas nas possibilidades dele, eu até achei que ele estava se movimentando bem. Ele estava conseguindo levar a luta, estava até com um bom gás no segundo, terceiro round. Mas o Whittaker com volume maior de golpes, né? Soltando aquela sua sequência, jab direto, chute alto, que já é clássica dele, né? Mas enfim, sempre dá certo, né? Porque ele é muito eficiente fazendo isso daí. E não teve muitas dificuldades na luta, né? Se aproveitou aí da sua maior valência na técnica, enquanto o Cannonier já é um cara mais pegador, mais visceral, né? Que ele demonstrou aí que tem um seu poder de nocaute independente do round, já que no terceiro round ele conseguiu encaixar um golpe ali, o Whittaker já grudou nele logo, né? Não deu espaço. Já pro lado do Whittaker, que acertou a sequência com chute alto no Cannonier, que muito bem preparado fisicamente, resistiu o castigo ali e voltou, não se entregou. Independente de ter perdido, é sempre bom a gente ver o cara que não se entrega,
o cara que está bem preparado fisicamente. O Cannonier entregou uma luta dura e foi uma luta bem movimentada, disputada. Eu gostei bastante. E só para fechar, o campeão voltou. Só falta pegar a cinta, né? Para confirmar de fato, né, Alex? Exatamente. Mas isso é questão de tempo, não é, Alex? É só o Adesanya parar de correr. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Tá magoado por causa da borrachinha. Mas falando do Cannonier, né? Que nem eu sempre falo, o cara quando demonstra isso que o Cannonier demonstrou, né? Caiu de cara lá, foi amassado, levou vários golpes ali, não se entregou. Isso é força de vontade, né? O brio, é a garra. Você não se entregar é coisa que você não aprende, né? Se ensina na academia, não tem como você adquirir isso com o tempo, né? Ou você tem ou não tem, né? Não precisa citar exemplos de caras que não tem isso, porque tá cheio, né? A gente consegue detectar isso, né? E o Cannonier não. Levou aquele chute, depois engoliu mais um direto, caiu de cara e o cara conseguiu voltar ainda e ainda conseguiu balançar o Whittaker ainda, né? E o golpe que o Lucas falou, ele tá com a base destra, né? Tá com a base trocada. E no lugar de soltar o jab, ele dá um cruzado com a mão direita, com a mão da frente. E aqueles cruzados mais furtivos, né? Que não tem tanto ângulo ou alavanca do corpo para pegar com mais força e amplitude, mas mesmo assim conseguiu balançar o Whittaker, né? Então, eu acho que o Cannonier é o maior pegador dessa categoria, né? Eu acho inclusive, que ele tem mais poder de nocaute que o Borrachinha, né? Que o Borrachinha, algumas vezes, quase sempre, ele consegue knockdown e tem que encerrar no Golden Pound, né? E o Cannonier tem uns knockouts na categoria, né? Até porque ele lutava de peso pesado, né? Então o cara tem carreta nas mãos, né? E falando do Whittaker, né? Foi o Whittaker vintage, né? Com a guarda baixa, usando a base de karateka, atraindo o adversário pro raio de ação dele. E é incrível ver como o Whittaker tem um domínio da distância, do time, da entrada e saída de golpe, das combinações, sendo que ele tem menos envergadura que o Cannonier, né? O Whittaker ele tem 1,80 e 2 e 1,86 só de envergadura, né? E o Cannonier tem mais de 90 de envergadura. E o Whittaker, mesmo assim, conseguiu dominar o octógono, dominar as ações. Isso também por parte da técnica dele, né? Porque ele não tem envergadura a seu favor, mas tem a técnica, e foi o Whittaker que a gente estava acostumado a ver, né? O Whittaker que passou por Jacaré, pelo Romero, pelo Derek Bronson, por outros caras da categoria com esse mesmo estilo, né? Naquela luta do Adesanya que ele estava diferente, estava mais afobado, querendo definir com um golpe singular, e isso não é o Whittaker, né? O Whittaker é o cara das combinações, do longo prazo, que sabe ser estratégico, sabe cozinhar a luta quando é preciso e bater e sair, e ele fazendo os ajustes. Possa ser que eu acho que ele não vai vencer o Adesanya, mas pode ser uma luta totalmente diferente e até mesmo vencível para ele, né? Mas passando aqui dessa luta aqui que provavelmente deixou o peso médio sem contender claro, a gente vai para a luta principal, que foi a unificação do cinturão do peso leve e o Justin Gaethje passado no wrestling colegial ao América, que também me pegou e me enganou. Na teoria, no papel, parecia que seria um casamento mais difícil para o Khabib, mais interessante, né? Mas no fim o Justin Gaethje não apareceu praticamente para trocar, né? Isso não por culpa dele, mas porque o medo da queda não deixava ele ficar solto, né? Tanto é que ele estava mais arqueado, com a guarda mais baixa para evitar as quedas e ficou levando um buffet de jab e overhand na fuça até o segundo round, até ser finalizado, né? E ele, quando estava com gás, estava com aquela movimentação intensa, conseguindo se movimentar bastante e evitar as quedas e evitando a todo custo ir para a grade, né? Porque ele sabia que ali que morava o perigo. Mas quando o Khabib no primeiro round conseguiu a queda, faltando 40 segundos, foi salvo pelo gongo e no segundo round ele deu um chute baixo, o Khabib catou a perna dele e o resto foi história, né? E você, Alex? Tava torcendo pelo Khabib e pelo legado do campeão, né? Fã do Khabib, como todos nós somos. Ah, sim, com certeza. E tava desejando a última luta aí, que você sabe qual é, que eu sei que você tava torcendo também por ela, né? Não quero o Khabib Saint-Pierre nunca, nem nos piores dias. Mas infelizmente, aparentemente, não vai acontecer. Mas o Khabib, o pessoal tava muito se questionando, né? Como que ele ia vir para essa luta com relação ao falecimento do pai dele, né? Se isso podia mexer com a cabeça dele até para a própria luta, se podia atrapalhar ele também. E o Khabib, a impressão que eu tive que ele veio mais forte ainda para defender justamente o legado que ele construiu junto com o pai dele. O Khabib, que ele veio realmente
para definir a luta. A impressão que eu tive não foi só para o Khabib, não veio só para ficar amarrando ou para ficar levando a luta em 5 rounds. Eu tive a impressão que ele veio realmente para vencer e para acabar com isso, que a impressão que eu tive que o que ele mais queria era acabar com essa história de uma vez. Não, tinha muito falatório, muita coisa envolvida. Eu acho que a única coisa que o Khabib queria de verdade era fechar um ciclo, a história da vida dele com essa vitória e encerrar tudo. É a impressão que eu tenho. E ele demonstrou isso aí logo no primeiro round. Ele já estava andando mais na direção do gate, ele estava tomando as ações, estava com a trocação melhor, estava um pouco mais afiado que nas outras lutas. E o Gate estava sentindo uma dificuldade também para trocar, estava mais arqueado, como você falou, João. Ele estava com dificuldade de soltar o jogo, e isso aí é natural também quando você pega um cara do jogo do Khabib, especificamente o Khabib, né, que é um cara que o grappler sensacional, se ele gruda em você. O Justin Gaethje, por mais que ele seja um mau América, mas o Wesley é uma coisa, MMA é outra. Inclusive eu vi um cara falando uma coisa muito interessante hoje. As pessoas às vezes se esquecem que o esporte é uma coisa, o esporte é outra. O Conor McGregor, por exemplo, deu muito mais dificuldades para ser quedado que o Justin Gaethje. O Conor nem é o América, né? Cara, muito. Só uma coisa, Alex, e tem a diferença de grappler para wrestler, né? O Khabib, ele não é mais só um wrestler, né? Ele é um grappler que tem tudo desenvolvido, né? Tanto o jogo de wrestling dele, o jiu-jitsu, a pressão, tudo dele é bem a mais do que os outros, né? E eu me incluo nisso, ficou achando que pelo o Gaethje ter um passado no wrestling, né? Só o wrestling dele conseguiria fazer frente pro Khabib, e isso não foi suficiente, né? Ele conseguiu se evitar algumas quedas, né? O Khabib até chegou a clinchar, mas ele conseguiu sair. Mas depois que o gás foi embora e que o Khabib conseguiu catar a perna dele, e uma vez no chão, é abraço, né? Não tem pra onde correr. E só complementando aqui, depois dessa bela vitória do Khabib, para mim, num todo, as pessoas aí não acham, não sei, não é pachequismo, eu acho que não é pachequismo, não é nada. Para mim, o Khabib pode ser considerado o maior grappler da história do MMA. Quando eu falo maior grappler, eu falo a junção de wrestler, de sambo, de jiu-jitsu, de tudo. Eu acho que numa junção, o Charles, por exemplo, é um cara melhor finalizador que ele, eu acho. O Maia é um cara que tem um jiu-jitsu melhor, mas num todo, com o Wesley, com tudo, o jogo agarrado, eu ainda acho, para mim, o Khabib já é o maior da história. Mas enfim, uma linda história, uma linda homenagem ao pai do Khabib, e que o Khabib possa ter um bom futuro aí na vida dele de aposentadoria. Sim. E você, Lucas? Estava torcendo pro Gaethje, né? Ou não? Ah, cara, vou ser sincero, eu tava torcendo pro Gaethje, sim. O Gaethje era aquela clássico encontro, né, de um striker versus o grappler, que a gente já tá cansado de ver o grappler sendo superior, mas mesmo assim fica aquela vontade de ver, né, o Khabib acabar sofrendo nocaute, perder a invencibilidade, mas não viu a cor da bola, né, o Gaethje, né, então eu vi que, analisando a luta, que enquanto o Khabib só estava usando técnicas de wrestler, o Gaethje conseguiu, né, se livrar, conseguia torear, né, o Khabib com aquela mão empurrando a cabeça e tal. Só que desde a hora que o Khabib conseguiu grudar e começou a aplicar jogo de jiu-jitsu, deu para ver o quanto o Gaethje, né, ele não estava preparado, né. Eu acho que o Gaethje ele ficou esperando o Khabib usasse mais aquele jogo de controle, ground and pound, mas o Khabib veio para definir, né? Então, o primeiro round ali foi salvo ali pelo Gon, que já estava saindo no braço. E segundo round, o Khabib veio acelerado, Gaethje já sem gás, né? Que ficou correndo ali o tempo todo para evitar a grade. Não viu a cor da bola, tentou aplicar um bate-estaca ali no Khabib, só que o Khabib é malandro, né? Sabe, né? Conhece todos os caminhos ali, conseguiu derrubar ele puxando a perna e abraço, né? Então,
só para pontuar um negócio que vocês acabaram não falando, né, que o árbitro ali tava de sacanagem, né, deixou o Gaethje dormir e por mais que o Khabib avisou, ele teve que ver o cara dormindo para poder parar a luta, né. Ah, sim, porra, o Gaethje parecia que tava numa roda de samba batendo um pandeiro, ficou batucando 6 vezes e o árbitro deixou o cara ser apagado, né? Mas enfim, acontece. E falando do Khabib novamente, né? O Khabib, o que o Gaethje faz com os adversários dele, né? Costuma fazer, que é pressionar e levar ao inferno aos caras. Dessa vez foi o Khabib, né? Porque entrou no octógono com ele, você não vai ter um segundo sem ser pressionado, né? Os 5 rounds foram 25 minutos, 25 minutos da sua cara te pressionando. Aquele jogo de abafa chato deve ser uma coisa que deve ser insuportável você conseguir lidar com isso, né? E fora ele, né, ele só tentando entrar em queda, né? Ele se aproximando, jogando soco na sua cara e você com medo da queda, que é o que aconteceu com o Gaethje, né? E também um pouco antes da luta, né, saiu, não sei se você ou o Alex ficou sabendo, saíram uns rumores nas redes sociais, né, falando que alguém lá de dentro falou que o Khabib estava chorando por causa do pai dele 1 hora antes da luta, né? Eu não sei se isso é verdade, mas o que a gente ficou comprovado e que a gente viu que foi que depois da luta todo mundo acha que o Khabib é um super-homem, um cara, por ser da região que ele é, da religião, e também o cara ser um super atleta, acho que o cara não é mais humano, mas depois que acabou a luta, a gente viu que o cara é mais humano que qualquer um, né? Foi a hora que o cara desabou, colocou tudo pra fora, e tanto é que ele falou até pra equipe dele não se aproximar, e ficou lá chorando copiosamente no centro do octógono e tendo o momento dele de extravasar, né? Porque se ele não poderia fazer aquilo na hora da luta, ele pôde fazer após a luta e depois que ter batido o Gaethje, consolidar o 29-0, e foi também bonita a imagem do Gaethje lá consolar ele e falar com ele. E se tem um cara que fala que vai aposentar e eu acho que vai, esse é o Khabib, né? Ele pode voltar, mas acho que é daqui a pode ser 1 ano, 3 anos. Talvez apareça um cara aí que desperte a competição dele, né? Um cara tão dominante quanto ele que faça ele voltar, porque no curto prazo eu acho que ele não volta, né? Até porque, ao contrário do Conor e de outros que anunciam aposentadoria quase toda semana, que nem o que é o caso do Conor, não foi por dinheiro, não foi por vaidade, foi por algo maior, né? Que é legado e família, e se tratando desse cidadão que é o Khabib, quem ele é e o que ele pensa, o meio que o cara vive. Quando você faz uma promessa para sua mãe, eu acho que não é tão fácil quebrar essa promessa no caso do Khabib, né? Acho que ele vai cumprir. E também Dana White também falou que após a luta falou que ele tinha quebrado o pé semanas antes, e ele mesmo assim lutou, então mostra o quão duro o cara é, né? O cara é forjado no aço e mostrou do que é feito, né? É uma pena que a gente não vai poder ver mais o Khabib no seu auge, né? Amassando as pessoas aí e triturizando várias pessoas, e fora isso, também sempre fica aquela dúvida, né? Será que é essa que ele vai perder? Será que é nessa que ele vai perder? Provavelmente a gente isso não vai acontecer mais, né? E você, Alex, acha que o Khabib volta ainda ou acha que ele vai ficar na aposentadoria mesmo, vai virar a mentoria do Daguestão, que era o pai dele, e trazendo os atletas para o UFC, né? Porque se ele como lutador tá trazendo bastante, imagina como técnico, né? Ah, sim, com certeza. Eu acredito que o Khabib vai querer manter o legado do pai dele que ajudou aí a criar vários lutadores, que ele já tem uma grande, a família do Khabib, amigos, foi criada até a academia, né? O Khabib criou a academia. Eu acredito que o Khabib vai querer manter esse legado aí. O Khabib, eu vejo ele treinando as próximas gerações de lutadores aí, e com grande destaque, porque o Khabib, além de ser um grande lutador, ele é um cara que sempre mostra evolução no jiu-jitsu aí. Ele finalizou simplesmente o Conor, o Poirier e o Justin Gaethje, todos em sequência, e demonstrando aí que ele é evolução e tem visão de jogo. Em questão de aposentadoria, eu acho muito difícil o Khabib voltar, até porque tem toda a questão familiar, o pai dele faleceu, e o Khabib, agora, quando você perde um dos seus pais, ou tanto o pai ou a mãe, você perde alguém que você é muito apegado, igual na cultura deles, eles são muito apegados. Agora o Khabib tem a mãe dele, né? Acabou aí prometendo
para a senhora Khabib aí, que seria a última luta dele. E aí, inclusive, eu vi o pessoal falando que o Dana White não tem que convencer o Khabib, tem que convencer a mãe do Khabib. Se Aí, tratando de onde que é, eu acho que o Dana White nem consegue conversar com ela, né? pois é, cara. Mas, enfim, eu acho muito difícil ele voltar um dia. Se ele quiser complementar apenas aqueles 30-0 que tinha aquela toda a conversa, eu só vejo ele voltando para um retorno com o Georges St-Pierre, ou talvez uma possibilidade muito pequena, eu posso estar indo até além, né? Com o Ferguson, porque eles têm uma história, né? Mas, enfim, mais contra o Georges St-Pierre, eu acho. Eu acho também, Alex, se o Conor pega esse cinturão e aí começa a falar as coisas que ele geralmente costuma fazer, faz 1, 2, 3 defesas, eu acho que o Khabib se coça. Ou então, se surge um campeão que tem uma certa dominância, se bem que o cara que vem, né, vencer campeão dessa categoria vai sempre ter aquela sombra, né? Você é campeão porque o Khabib não tá aí, tá? Não se Pois acha que é. você é o melhor dos melhores porque não é, né? E, ô João, só complementando, tem uma questão muito importante aí nessa equação toda que se chama Makachev, né? Mas o Makachev eu acho que era mais a menina dos olhos lá da academia deles, né? Mas eu acho que para chegar no nível do Khabib, até mesmo ser campeão, tem que dar um salto grande de qualidade, né? O Khabib, quando chegou, o Khabib evoluiu, mas eu acho que ele evoluiu mais a trocação e o jiu-jitsu dele, né? Porque o grappler dele, quando ele chegou, já era praticamente o que é hoje, né? Porque o cara treina desde criança, né? E se bem que quando ele lutou no Brasil, né? Em São Paulo ele nocauteou o Thiago Tavares, mas era aqueles mata-cobra, aqueles overhand, né? Nem de longe lembra a trocação dele de hoje, né? Mas enfim, algo mais a acrescentar sobre o Khabib, Lucas? Não, cara, acho que saiu, acho que eu já assisto há muito tempo esse esporte, para mim foi o cara que saiu mais por cima, né, que não saiu deixando asterisco em nada, né, então acho que talvez volte para fechar esse 30-0, mas eu acho difícil, ele vai se coçar, vai ter a vontade, mas só se for um negócio muito assim, surpreendente para estar voltando, como tu falou aí, uma super luta para fechar o 30-0, ou um Conor McGregor provocando demais, né? Então, acredito que talvez ele feche, mas não é provável. Ah, sim, concordo com você, Lucas. Eu acho que ele deve ficar na aposentadoria, né? Tipo, não é aqueles caras que vai mudar de ideia 6, 2, 3 meses depois, né? Até porque ele tá se aposentando pela morte do pai dele, né? Não é o caso do Cerrudo e do Conor, né? O Conor é mais ego, briga porque quer as coisas do jeito dele e ultimamente o do Cerrudo, que o Cerrudo queria aumento, né? Uma renovação de contrato maior. E o do Khabib é totalmente diferente, né? O Khabib não me parece aqueles caras que, mesmo que se ele volte, ele vai esticar a corda e fazer a carreira de como se fosse a do BJP, né? Que mesmo depois em declínio, continua lutando. Apesar de eu querer ver mais dele, mas eu fico feliz quando o cara tem esse estalo, e o Khabib é por situações trágicas, né? Mas diferente do Saint-Pierre, que decidiu parar porque quis parar e parou por cima, também fica interessante, né? O cara preservar a carreira e o legado, né? Porque se continua, é inevitável que o tempo vai ter ação sobre ele e uma hora ou outra possa ser que a derrota venha. Mas enfim, a gente comentou sobre o UFC 254 e a aposentadoria de Khabib Nurmagomedov. Look at the front leg of Barbosa already. Taking some leg damage, these boys. Yeah, Gaethje with... Oh, got him with a overhead right. It's over. That is it. No chance in Barbosa. Cold. E agora a gente vai pro próximo Fight Night, o Anderson Silva versus Uriah Hall, né? Mesmo o Hall estando mais bem ranqueado, eu não consigo colocar o nome do Hall na frente do Anderson, né? Do principal desse card. Cara, o meu destaque do card principal é a luta do Greg Hardy com o Marcy Green, né? Que o Greg Hardy é um cara que vem do futebol americano. Ele que antes de entrar para o UFC já era conhecido do público aí, né? Volta e meia tava no Brasil, gente. Mas enfim, ele faz o básico
E por ele fazer o básico, eu já acho que ele já tem mais, oferece mais do que a metade da categoria. Ele que, com poucas lutas dentro do UFC, nas primeiras lutas ele entrou para nocautear, estava muito agressivo e nocauteando em segundos. E com o decorrer das suas lutas, ele foi fazendo mais rounds, mais cauteloso. Isso aí já é uma questão que eu não vejo em outros pesados. Um bom exemplo que a gente teve no último card aí é o Alt Harris, que é um cara que está muito mais tempo no UFC e ele nunca adaptou esse jogo, um cara muito mais experiente que o Greg Hard dentro do UFC. E o Hard, com pouquíssimas lutas, ele já adaptou o seu jogo. Ele que é um cara que poderia ser um Alt Harris da vida, se ficar valendo da mão pesada e morrer no primeiro gás e acabou, não tem mais luta. Eu já vi uma bela adaptação dele aí. Isso é o que eu falei, é o básico, e fora que eu acho ele também um cara mais atlético, em questão de físico em relação aos seus concorrentes aí na categoria. Eu sinceramente acho um lutador interessante que, para mim, tem tudo para chegar no top 15. Inclusive, eu não... Se coloca ele com Alt Harris mesmo ou com o Oleinik, eu não sei se ele seria muita zebra, não. Mas já o nosso querido Maurice Green, que é um cara bem alto aí, né? Ele que me lembra um pouco o John Jones, né? Tem as canelinhas mais finas, é um cara bem alto. Ele tem bons chutes altos. Quando ele consegue controlar um pouco essa distância, ele parece um cara melhor do que realmente é, né? Ele tem algumas boas finalizações, sabe finalizar por baixo, finalizou aí o querido Gian Villante, amigo do Weidman, né, parceiro. E também é engraçado que ele é muito alto, ele tem algumas joelhadas, ele não precisa nem levantar muito o joelho, ele já pega no rosto do adversário por ele ser muito alto, né. Mas enfim, o Greg Hard é um cara, gostando ou não, o pessoal geralmente não gosta muito dele, né? Mas chama a atenção do público e, enfim, vamos ver aí que se passando o primeiro do segundo round, eu vejo o Hard ainda um pouco mais favorito do que o Marcy Green. Tem mais algum destaque desse card principal, Alex? Ou posso passar a bola para o Lucas? E vou destacar também a luta do Bryce Mitchell com o André Fili. O Bryce Mitchell, que é um cara que tem um jogo baseado em finalizações, jogo de solo. Ele que é um ótimo lutador, né? Que na última rodada aí bateu o Charles Rosa, que é um faixa preta também. Aí o Bryce Mitchell fez um ótimo trabalho. Ele que vai estar enfrentando aí o André Fili, que é basicamente um trocador, que ele... Quando ele está inspirado, ele tem um ótimo jab, tem uma boa movimentação, sabe controlar bem a distância, tem ótimos chutes. É um cara mais experiente dentro do UFC. Ele que já teve algumas ótimas lutas aí, sempre um destaque aí, chama atenção no card, né? Eu acredito que o Mitchell, por ser um cara de finalização, um cara de grappler, eu coloco ele um leve favoritismo, ele que vem com vontade. O André Fili é um cara que às vezes vem muito bem, às vezes nem tanto, ele é inconstante. Já o Bryce Mitchell é um cara até agora mais constante, mas enfim, é uma luta equilibrada aí que vamos ver quem vai sair vencedor. Sim, Alex. E você, Lucas? Seus destaques do card principal, esquece preliminar, esquece a pedrita. Não, infelizmente, por livre e espontânea pressão, não vou falar da minha querida Priscila Cachoeira, mas sim, vou falar de maldade. Vou falar daquele cara que ele tá aí para começar o card principal e do jeito que ele é capaz de acabar até com o Anderson Silva nocauteado. Esse que está falando é o nosso amigo Bob Verde, que vai estar enfrentando aí o Thiago Moisés. O Bob Verde aí... Bob Verde maligno e trevoso, né? Esse é do mal, cara. Esse aí é verde de ruim. Então, esse cara aí vai estar enfrentando aí o Thiago Moisés. Tá aí, se eu não me engano, ele tá com quatro vitórias seguidas, ou tá Bob indo pra... Verde tem 3 vitórias.
Aí, ó, 3 vitórias seguidas, um fato inédito aí na carreira dele dentro do UFC. E tá vindo bem, levou aí o Lando Vanato aí, passou o carro aí na revanche pro Lando Vanato e tá pegando aí o Thiago Moisés. Uma luta que não faz muito sentido, porque o Thiago Moisés não tá numa tão boa, né? Tá vindo de vitória aí, mas acho que mais pelo nome que ele pegou aí, né? Do que pela sequência que ele tá. Mas é uma luta aí que eu acredito que o mal vai vencer, porque contra o Bob Green, o Thiago Moisés não vai ter, né, com o jogo de queda tão facilmente encaixado como aconteceu, né, contra o Michael Johnson, né, então não acredito que ele vai conseguir levar fácil pro chão, né, e se inventar de trocar, a gente sabe o que acontece, né, o Bob Green, ele usa aquele estilo defensivo ali do shoulder roll, né, não tão bom, mas é o suficiente para pegar os caras no contrapé, né? Então, acredito que o Bob Green é o favorito, é o mais experiente e o mais malandro, é o mais sujo. Então, Bob Green vai acabar nocauteando, mas do jeito que eu sou azarado, capaz do Thiago Moisés ainda finalizar e eu ficar de palhaço, né? Ah, sim, né? Mas o Thiago Moisés, na última lá que ele ganhou do Michael Johnson, né? Ele tava entrando no cacete na trocação. E ainda bem que ele ouviu o corner dele e para entrar em carry, assim que começou o round, ele entrou em carry e conseguiu a finalização, né? E o Michael Johnson também tem o jiu-jitsu nulo e a defesa de quedas não é o forte dele, né? Ao contrário do Bob Green, que é bem habilidoso na trocação, e o Bob Green tem a base no wrestling, né? Não vai ser tarefa tão das mais fáceis que pro Thiago Moisés quer dar o Bob Green e usar o jiu-jitsu dele, né? E essa luta pode ser aquela luta para ensinar que a vida é dura, que o mal vence, né? Talvez eu acho que o Bob Green também vai vencer essa luta, né? Acho que ele acha ele favorito. Mas agora na luta principal a gente tem o maior peso médio lutando contra o Uriah Hall. E a expectativa para essa luta, Alex? Você que é fã do Spider. Rapaz, é até difícil falar, né? É tanto tempo esperando o Anderson lutar que é até engraçado. Parece Se que quiser chegou um a ser tempo, eu dou um tempo. Se acalmar, tá com a voz embargada, fica à vontade. até é difícil comentar. Tanto tempo que a gente espera esse cara lutar, né? Parece que a gente fica assistindo luta do Anderson de 5 em 5 anos, né? Eu Até tava que esperando ele não lutar mais, né? Para preservar o legado, tudo da história, né? Mas enfim, ele Estamos voltou, eu vou desejando. assistir. Mas continua, Alex. O Lucas sai demais, fica interrompendo toda hora. Mas enfim, cara, o Anderson que não precisa das apresentações, né? Um cara espetacular e para mim o cara mais não foi o melhor de todos, mas para mim foi o cara mais espetacular que eu já vi lutando até hoje. O cara dava show, nocaute com chute frontal, com nocaute com jab, esquiva. Ele um fenômeno na trocação, né? E já o Hal é um cara mais jovem, uma geração mais jovem, né? O Hal que participou do Ultimate Fighter foi derrotado pelo Kelvin Gastelum na final do Ultimate Fighter aí, mas ele tem ótimas habilidades também na trocação, tem um bom jab, tem aqueles chutes rodados dele que ele manda os adversários para ambulância mesmo, assim como é o apelido dele. Ele que, quando é derrubado também, por mais que ele não tenha dos melhores jiu-jitsu, é um cara muito difícil de ser finalizado. O próprio cara de sapato teve algumas dificuldades para conseguir finalizar, para conseguir impor seu jogo em cima do Hall, né? Cara de sapato com um cara muito bom aí, faixa preta, campeão aí, né? E o Hall, mas o Hall é aquele cara inconstante, né? Ele, às vezes você acha que vai e não vai. Tem luta que ele tá muito bem, outras nem tanto. Tem luta que ele tira um golpe da cartola. Ele é aquele cara que pode chegar e fazer uma luta horrível, pode tremer na base e por estar diante do Spider, ou pode chegar e nocautear com algum golpe mirabolante. Ele que, devido, lógico, às suas devidas proporções, tem muita diferença, né? Alguns aspectos eu até acho que ele lembra um pouco o Anderson, acho que até casaram nessa luta aí por
para ficar mais na trocação, para ser uma coisa divertida para o público. Mas enfim, a última luta do Spider. Espero que passe pelo menos do primeiro round aí para a gente ver o transcorrer da luta e ver como é que ele tá, né? E você, Lucas, acha que dessa vez o Homem-Ambulância manda o Anderson pra ambulância ou ele vai dar aquela clássica peidada na farofa, né? Porque o Hall, no decorrer da luta, ele não consegue os golpes de ninja dele ou começam a frustrar ele começa a minguar, até dar aquela entregada na paçoca, né? Ah, cara, eu vou dizer que é 50% de chance disso acontecer. Eu acho que ou o Hall vai peidar na farofa e vai fazer uma luta igual o Wilson fez com o Anderson Silva, uma luta onde simplesmente não apareceu para lutar, ou ele vai acabar nocauteando o nosso saudoso Spider, né? Que por favor, faça-nos nos dê o prazer, né, de ver você se aposentar, porque tá difícil, Anderson, a retrospectiva tá bem triste, né? Então eu acho que tem a chance aí do legado fazer o Hall pisar no freio aí e temer o Anderson Silva, principalmente se ele não encontrar a distância ali no começo e o Anderson Silva mostrar um pouquinho daquelas esquivas, né? E aquilo que realmente assusta, né? Então eu vejo que o Hall, pela idade, é favorito, claro, né? Ele pela potência, mas eu acho que o Anderson Silva poderia nos agraciar uma vitória aí e finalmente, né, se aposentar e não inventar de lutar em outro evento, porque, cara, já tá com uma idade bem avançada. Eu acho que é o atleta com a idade mais avançada ativo dentro do UFC. Então, se aposenta, curte a tua família e ficar pegando esses jovens aí não é mais para ti, Anderson. Acho que tenta focar em outras coisas, porque não tá dando, e claramente está servindo de escada, né? Então já faz algum tempo isso, né? Serviu de escada aí pro Adesanya, né? Deu uma pessoa conhecida para ele, serviu aí de escada pro Cannonier e acabou os contenders, deram o Hall ali para fazer o Hall subir a escada, né? Então vamos ver o que vai dar aí nesse final de semana. Ah, sim, vamos ver o que o Anderson vai proporcionar pra gente, né? Luta chata não vai ser, né? Mas quem sabe o Anderson não vença aí, o Dana White faça uma homenagem pra ele, que nem fez pro Dan Henderson e deu um title shot, né? Mas passa da limpo também esse Fight Night. Se despede da galera aí, Alex, e fala pra acompanhar a gente. Valeu, rapaziada, acompanha a gente aí nas redes, no Instagram, no YouTube. Vamos ver aí o Anderson representando aí a gente, que possa ter uma boa luta. Tem a Pedrita aí, querida do Luquinhas. Tem algumas lutas que podem ser interessantes no card. Vamos ver o que rola e tudo de bom aí. Ah, sim. E você também se despede da galera, Lucas. E eu, como sou um ditadorzinho barato e de quinta categoria, mas hoje eu tô mais com o coração mais mole, mais bondoso. Fala da sua querida Pedrita. Acha que ela vai ganhar? Ou você acha que não? Ou acha que ela é a próxima desafiante do peso mosca? Quem sabe, né? 3, 4 vitórias aí, tá na boca do cinturão, hein? 3, 4 vitórias mosca? Duas contando com essa, né? Mas já fosse ela fazer o seguinte, já batia a Courtney Case, já pedia já a Chuqueia. Pronto. Eu acho que a Pedrita vai conseguir meter uma sequência de 2 vitórias e vai ali mostrar para Valentina o que é a vingança os humilhados, né? A vingança dos humilhados, e a Valentina não vai nem ver a cor da bola. Escrevem o que eu tô falando. Escrevi aqui, mas já mesmo momento apaguei já. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Acompanha a gente, o link das redes sociais está no primeiro comentário na descrição. E até a próxima, pessoal.